Bom, então, dando continuidade aí, já vimos o módulo 1 sobre a aula de citologia membrana plasmática. No módulo 1, nós vimos estrutura de membrana, vimos glicocários, vimos parede celular, e na aula de hoje, agora a gente começa a falar dos transportes entre a membrana. Vamos lá, pega a caneta e anota. Existem dois tipos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. Galera, o transporte passivo, como o próprio nome está falando, ele ocorre passivamente, sem gasto de energia, não gasta ATP. Quais são os exemplos, professor? A difusão, ou chamada difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, certo? O transporte ativo, como o próprio nome está falando, ele fica ativo, ele gasta ATP, gasta energia. A nível de ensino médio, a gente estuda a bomba de sódio e potássio. O que diferencia os dois? Galera, o passivo, ele ocorre a favor do gradiente de concentração. De olho nessa imagem. A bolinha mais escura representa o oxigênio, a mais clara representa o gás carbônico. O que vai acontecer de forma passiva nesse esquema que a gente está mostrando? O oxigênio está mais concentrado fora. Olha a quantidade de oxigênio. Observe, certo? Aqui. Então ele vai entrar. Se o oxigênio está entrando, ele está vindo do mais concentrado, que é fora, para o menos concentrado. Ou seja, é como se fosse uma bola descendo um morro. Ela vai do mais para o menos. Você não precisa de gastar energia. Então essa é a diferença. O passivo, ele ocorre do mais para o menos. Então o passivo, ele é como se fosse a favor do gradiente de concentração, a favor da física. Já o ativo, não. O ativo vai ser situação em que você vai ter que passar a substância do menos para o mais. Era a mesma coisa de eu fazer o oxigênio, em vez de entrar, ele sair. Ele estaria saindo daqui que está menos concentrado e indo para fora da célula. Beleza? Vamos entender transporte passivo? Então vamos lá. Bom, lembra que eu expliquei que quando a molécula for pequena ou sem carga, ela passa pela bicamada. Exemplo, oxigênio, gás carbônico e água. Já quando for maior ou tiver carga, vai usar a proteína. Então esse esquema está mostrando para vocês. Quando está passando de cá para cá, alta concentração, baixa concentração. Então, do mais para o menos, difusão simples. Agora, quando vai vindo mais para o menos, continua sendo uma difusão, mas quando é mediada por uma proteína chamada difusão facilitada. Vamos entender a difusão simples. Bom, é a passagem do meio mais concentrado para o menos. Então, olha, onde que está mais concentrado aqui? De fora. Aqui tem menos bolinha branquinha. Então, vai entrar. Só que quando passou por uma proteína, nós falamos que isso aqui é uma difusão facilitada, certo? Então, exemplo de difusão simples. A entrada de oxigênio na célula. O oxigênio está mais concentrado fora, vai vindo mais para o menos, ele entra. O CO2 está mais concentrado dentro da célula, então ele vai ter que sair, mas é a favor do gradiente, é do mais concentrado, que é o meio interno em CO2, para o menos. Então, moléculas e íons são transportados de maneira natural, certo? Movimento de substância a favor do gradiente de concentração. Um exemplo é o transporte de oxigênio e gás carbônico. Então, e qual que é a diferença dessa difusão com a difusão facilitada? Também é passivo, só que ela ocorre com o auxílio de uma proteína. É aquele desenho que eu mostrei. Olha só, está saindo do mais para o menos, é difusão. Mas se passar pela bicamada, difusão simples. Agora, quando a molécula for maior ou tiver cargas, igual eu expliquei para vocês, em relação ao sódio, que é Na+, o cloro, o Cl-, não consegue passar pela bicamada e vai passar pela proteína, certo? Vai fazendo esse desenho e vai anotando. Então, a difusão simples, do mais para o menos, pela membrana. Anota aí, difusão simples, do mais para o menos, pela bicamada. Já a difusão facilitada é do mais para o menos? Sim, mas através de uma proteína. Tá vendo? Olha as moléculas sendo transportadas do mais para o menos, mas através de uma proteína. Então, a diferença da difusão simples para facilitada é essa, ok? E a osmose? Vamos falar um pouquinho de osmose? Galera, a osmose é passar somente do solvente, do meio menos concentrado para o mais. Professor, agora o senhor me confundiu.
que o senhor está falando que é do menos para o mais, como é que pode ser um processo passivo? Galera, vai estar passando somente a água. Dá uma olhada nesse exemplo aqui para você ver. O meio hiper, anota no cantinho aí, hiper puxa água, ganha água. Anota isso aí. O meio hiper puxa água. E o meio hipo, ele doa água. Então, olha o que acontece. Quando eu coloco uma hemácia, é muito bom usar a hemácia para estudar aqui, porque é uma célula nucleada, então a membrana dela, o movimento de ganhar ou perder água fica bem mais nítido para a gente, porque a hemácia, ela foi modificada, então ela é uma célula que não tem núcleo, não tem organelas, certo? Então, olha o que acontece. Quando eu coloco uma hemácia no meio hiper, o hiper está puxando a água. Então, o que acontece com a hemácia? Ela perde a água, porque o meio, olha lá o cursor, é hipertônico e puxa a água dela. Ela está se comportando como o quê, pessoal? Hipo. E quem é hipo, doa. Agora, olha esse esquema, é o contrário. Quem está se comportando agora como hiper, olha lá, ó, lá dentro, é hemácia, porque ela está mais concentrada. Agora, o meio está menos. Então, lembra, quem é hiper ganha. Então, quem que é hiper aqui nesse meio? O meio hipertônico. Então, quem está ganhando água da hemácia é o meio. Então, a hemácia está hipo, está perdendo água, a setinha saindo para o meio hiper. E aqui já é o contrário. Aqui já a hemácia já está hipertônica, então ela ganha água do meio. Ok? E o meio isotônico? Dá uma olhada no meio isotônico. A gente fala, será que ele ganha ou perde? Ele, na verdade, o mesmo tanto que ganha, o mesmo tanto que perde. Então, há um fluxo contínuo de entrada e saída de água. Então, olha esse esquema para você ver. A hemácia, quando está dessa forma, ela perde água, o jeito que ela fica. A gente fala que ela fica murcha ou crenada, tá bom? Já quando ela fica cheia, anota aí. Faz esse desenho, anota o tamanho dela, coloca nesse aqui, ó, murcha ou crenada. Esse daqui escreve que ela ficou normal, põe no seu desenho aí. E esse daqui, você fala que ela ficou cheia ou túrgida, certo? O mesmo vai acontecer com a célula vegetal. A diferença é que se a hemácia ganha muita água, o que pode acontecer com ela? Olha aqui, estourar. Se a água entra com muita força aqui, galera, a hemácia chega a estourar. Ela ocorre o que a gente chama de lise, L-I-S-E, lise celular. Já aqui, ó, ela tá perdendo água? Tá. Então ela ganhou muita água? Sim, desculpa, ganhou muita água e explodiu. Agora aqui não. Aqui quando ela ganha muita água, ela não vai explodir porque ela tem a parede, o quê? Celular. Então, se te perguntar qual é a diferença da osmose em célula animal e vegetal, na célula vegetal, anota aí. Tem parede celular e não permite que a célula vai explodir, sofrer lise celular. Lembrando que a célula, como é que fala? A célula animal, a gente fala que ela ficou murcha, a vegetal não. Sabe como é que esse alface tá? Plasmolizado. O que é a plasmólise? É quando, olha aqui, olha o desenho, a membrana, célula plasmolizada, tá vendo? A membrana se desloca da parede. Observa a parede celular, continua intacta, ok? A parede está intacta aqui. Pessoal, e onde que ocorre a osmose na vida da gente? Gente, quando a gente toma um banho de banheira ou piscina, que às vezes a água está bem mais concentrada que a nossa pele, a gente desidrata também, perde água. Olha, osmose na conservação de alimentos. A taxa de açúcar é tão grande que desidrata, então conserva os alimentos. Olha o bacalhau ele está salgado, então ele está desidratado. Toda carne que você quiser, se você está numa roça que, sei lá, acabou a energia ou não tem a geladeira, como que você faz para conservar uma carne? Salga ela, porque quando você põe o sal deixa hipertônico e puxa a água. Tudo que tem menos concentração de água vai durar mais tempo, porque vai ter menor proliferação de bactérias e fungos. Ok? Então, continuando, tá aí. Então, vimos aqui, então, osmose, difusão facilitada e difusão simples. Agora vamos falar de transporte ativo. Galera, tenta entender. Por que é ativo? Porque é contra o gradiente de concentração. Então, ele vai gastar ATP, é contra o gradiente, tá? Olha o que acontece. Dentro de uma célula, está mais concentrado em K. Então, pensa comigo. Se está mais concentrado em potássio dentro, ele vai sair. Então, pela difusão facilitada, o K vai sair, certo? E a concentração de Na
vai estar maior fora da célula, então ele vai entrar. Só que isso não pode acontecer. Dá uma olhada. A concentração de K tem que estar maior dentro da célula. Professor, por que tem que ficar maior? Vamos anotar, põe aí. Qual que é a vantagem? Por que o K tem que ficar mais concentrado dentro da célula? Para ser usado em síntese proteica e respiração celular, ok? E por que o Na tem que ficar mais concentrado fora da célula? Senão, se ele estiver dentro, a célula vai ficar muito hipertônica. Então, olha o que vai acontecer. Pela difusão facilitada, o K vai sair. Mas como ele tem que ficar lá dentro, aí vai ativar a bomba. Entendi. Voltando. A bomba de sódio e potássio, ela existe para desfazer, lê para mim, o que naturalmente a difusão facilitada fez. O K estava mais concentrado dentro, ele vai sair. Aí a bomba gasta energia, volta o K para dentro de novo. O Na estava mais fora, o que ele vai fazer? O Na vai entrar. Aí a bomba vai falar, Na, você tem que sair de novo. Ou seja, pela difusão, o K vai sair. Aí a bomba faz ele voltar para dentro novamente. E pelo Na vai entrar, a bomba faz ele sair. Quando isso ocorre, a gente fala que houve o gasto de energia. Para cada ATP, são bombeados 3 Na para 2K, certo? Eu coloquei em outra imagem aqui. Para terminar a nossa aula, vamos para a importância da bomba de sódio e potássio. Anota aí, manter o Na mais concentrado fora da célula, porque, anota, se o Na é sódio, tiver muito dentro da célula, a célula vai ficar hipertônica, vai ganhar água e pode até sofrer lise celular. Então, manter o K+, mais concentrado dentro da célula, para quê? Anota aí, síntese proteica e respiração celular. E, por fim, como, olha aqui para você ver a proporção de 3 Na para 2. Para cada ATP, ao mesmo tempo na proteína transmembrana, são bombeados 3 para fora de volta e 2 para dentro. Então, vai criar carga de fora da membrana positiva. Lembra assim, sai mais, fica mais. Entra menos, fica menos. E essas cargas positiva e negativa vão estabelecer cargas elétricas na membrana que serão usadas nos impulsos nervosos. Tranquilos, meu querido? Então é o seguinte, pausa, volta à aula quantas vezes achar necessário, faça seus desenhos e tire suas dúvidas via direct. Obrigado, beijo. A aula continua depois em módulo 3, falando ainda de pinocitose e fagocitose. Grande beijo, galera.